tudo depois. Então tá. Deixa eu só me lembrar aqui. Então, nós paramos semana passada. Nós paramos ali na parte de junções, né? Foi onde a gente parou, né? Deixa eu só colocar vocês aqui na parte de lá. Nós temos a lista 2 para ser entregue, né? Semana que vem. A lista 1 já foi, né? Lista 1 já foi, né? O prazo, na verdade, o prazo da lista 1 é hoje, né? O prazo da lista 1 é hoje. E o prazo da lista 2 daí vai ficar para a semana que vem. É isso aí. Então, beleza. Tem mais alguma coisa assim, na parte mais burocrática? Não, eu coloquei o vídeo lá para vocês. Mas vocês sabem que dentro aqui do Teams vocês podem ver depois, já imediatamente depois da aula, né? Eu demoro um pouco para pegar daqui, eu tenho que subir no YouTube, enfim. Às vezes eu demoro um pouco para fazer isso. Beleza? Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Sim? Eu já, beleza. Beleza, então. Então pessoal, ontem não, né? Semana passada a gente começou a fazer essa parte de lidar com dados, né? Então, basicamente, falei para vocês do Tidyverse, enfim, né? Recomendei esse livro aqui para vocês. Lembrando que esse livro está disponível na internet, né? De forma livre. E tem uma versão 2 já dele. E tem uma das versões também foi traduzida para o português, algumas partes, pelo menos. Tá? Então, beleza. Falamos de importação, falamos de arrumação, falamos de manipulação, né? E o que ficou faltando foi a parte de combinações. Então, falta duas coisas, né? Então, pensando nos verbos, a gente primeiro importa, depois a gente organiza, depois manipula, no sentido de tirar informações, fazer tabelas, essas coisas, né? Quando a gente tem mais do que uma base de dados, eventualmente a gente vai precisar fazer combinações, né? Então, combinar duas bases de dados. Então, aqui, por exemplo, eu tinha deixado lá no comecinho dessa unidade, eu criei dois conjuntos de dados. Eu criei esse conjunto de dados aqui, está aqui em cima. Aqui ele tem 6 variáveis, né? Então, variável número de matrícula, nome do aluno, e aí eram as notas da prova 1, prova 2, prova 3 e o número de faltas. Então, essa é uma base de dados. E a outra base de dados que eu criei foi essa que está aqui embaixo, tá? Que é diferente um pouquinho, né? Mas ela também tem uma matrícula, um nome do aluno, né? Só que só tem prova 1, prova 2 e faltas, né? Então, qual que é a ideia da concatenação? Eu quero pegar essa tabela e concatenar com essa que está em cima para gerar essa nova tabela que está aqui. Tá? É claro que não vai bater perfeitamente, porque essa estrutura não é igual à estrutura da de cima, né? Mas aí a ideia é que aonde não bater, eu vou preencher com NAs na maioria das vezes, mas vai ter algumas outras situações. Tá? Então, essa é a primeira forma de concatenação de conjunto de dados. Tá? Nesse caso, né, nós já sabemos que não temos repetições, né? Não tem o mesmo nome, não aparece aqui e aqui, porque são fontes de dados distintas. Então, a gente pode simplesmente pegar uma tabela e pôr embaixo da outra. Tá? Então, para fazer isso, o pacote Tidyverse tem várias opções. Entre elas, nós temos aqui a Bind Rows, então, que é combinar por linhas, ou a Bind Columns, que é para combinar por colunas. Tá? Então, você pode concatenar tanto na vertical, né, no sentido de pilha, quanto também na horizontal, no sentido que você vai colocar de lado, né, para deixar no formato wide ou no formato long. Então, essa aqui é as duas funções básicas para fazer concatenação. Tá? Mas só toma cuidado que concatenação não é a mesma coisa que junção, tá? Porque concatenação, normalmente, a gente tem duas tabelas separadas, que a gente já sabe que veio de lugares separados, né? Mas elas têm as mesmas informações ou são pareáveis, vamos dizer assim. Eu posso simplesmente pôr uma embaixo da outra. É como se eu só obtesse mais observações da mesma coisa, né? Já junções são diferentes. Tá? Junções, a gente vai ter duas bases de dados distintas, porém, existe alguma coisa que faz a ligação entre elas, tá? E aí, essa alguma coisa é o que vai nos permitir parear, e normalmente esse alguma coisa é um código identificador, tá? Aqui tem nessa figura tem os diferentes tipos de junções, tá?
basicamente o desenho vamos dizer assim, é auto-ilustrativo, né? Mas a ideia é que você tem uma tabela 1, aqui está pintadinha de amarelo, você tem uma tabela 2, que é essa mais vermelhinha aqui, né? E aí você tem as diferentes formas de fazer a junção. Então, o que seria o inner join? Seria que está tanto na tabela 1 quanto na tabela 2. Então, é a junção, é a intersecção entre os dois, tá? Quando a gente fala de left join, você fala o seguinte, olha, eu vou manter todo mundo que está na esquerda e vou ver quem eu consigo parear com a direita, né? O full join, eu vou juntar tudo, independente se tem ou não pareamento, eu vou juntar tudo e o que não tiver pareamento, eu vou preencher com NA. E o right join é ao contrário, eu vou manter todo mundo que tem na tabela da direita e vou preencher o que eu conseguir com a tabela da esquerda, tá? Aqui embaixo tem os inversos, tá? Mas a ideia é que essas 4 aqui, né, o inner join, left, right e o full join são os mais comuns e são os que tem implementados no R também, tá? Então, aqui tem um exemplo mais gráfico de como que a gente faz essas junções, né? Então, suponha que você tem aqui, nessa verdinha aqui, né, é a tabela da esquerda, né? Essa amarelinha é a tabela da direita, tá certo? E eu vou fazer um join com elas. Então, eu posso fazer, por exemplo, um left join. O que significa fazer um left join? Eu vou manter todos os que estão nesta tabela e vou procurar os correspondentes na tabela da direita. Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou parear pelo número de matrícula, né? O número de matrícula, eu tenho aqui na left join, eu tenho aqui, por exemplo, o João, que é o 256. Tá certo? Tá ele aqui, o João 256. Então, eu vou manter ele. E agora eu vou lá na tabela da direita e vou procurar se tem um João 256. Ah, tem um João 256, é o primeiro aqui, ó. Então, eu vou colocar as novas colunas, idade e bolsista, e no caso a idade, e se ele é bolsista ou não para o João, né? Mesma coisa que a Luana, ó. Vou manter a Luana, com as informações que ela tem, e agora eu vou lá na tabela da direita ver se eu consigo preencher as informações que tem lá, que é a idade, se é bolsista ou não, tá? Então, Luana tem? Tem, 125 está aqui, 21 anos, sem bolsa. Então, está aqui, né? No caso da Gisele, a Gisele 458 não tinha ninguém correspondente aqui na tabela da direita. Então, vai ficar em branco. Mesma coisa para a Vanessa. E o restante aqui para o Pedro e para os demais, tá? Então, a ideia é left join, mantém quem está entrando pela esquerda e completa com quem vem da direita. E o right join, qual que é a ideia? A ideia é o contrário, né? Então, tenho aqui, eu mantenho todos que eu tenho a informação da direita e tento preencher com o que vem da esquerda. Então, no caso aqui, o Thiago, a Mia e a Luana estavam na tabela da direita, mas não estavam na tabela da esquerda, né? O inner join, normalmente vai ser uma tabela menor, né? Vai aparecer apenas aqueles aos quais eu tenho as duas informações, tanto a informação que vem na tabela da esquerda, quanto a informação que vem na tabela da direita. Então, tá aqui, ó. São esses aqui, tá? E o full join, né, como o próprio nome já diz, eu vou manter todos da esquerda e todos da tabela da direita, e aonde eu não tiver informação vai ficar em branco, conforme vocês estão vendo aqui, nessa última tabela que está aqui no cantinho direito do meu gráfico aqui, tá? Então, basicamente, esses são os diferentes tipos de join, tá? Em R, é muito simples fazer essas implementações, né? Basta a gente ter o data frame da esquerda, sempre o primeiro aqui é o da esquerda, o segundo é o da direita, e aí você vai ter esse argumento aqui, ó, que é o by. O by quer dizer, vou juntar por o quê? Por matrícula e por nome, tá? É isso que eu vou fazer. Então, aqui o full join, o inner join, left join, right join, e também tem o contrário, né? Anti-join, tá? São os da segunda que não aparecem na primeira. Mas isso daqui é simplesmente uma negação, né, das que está aqui em cima. Então, com esses 4 aqui, né, o full, o inner, o left e o right, você já faz todas as junções possíveis aí entre duas tabelas, tá? Então, bem tranquilo fazer essas junções. Tem que cuidar, obviamente, que, né, as variáveis indexadoras aqui tem que estar presente, né? Então, você tem que ter esse indexador.
sem esse indexador não dá para fazer junções, tá? O indexador tem que ser único, né? Então, no sentido de que aqui você tem um 256 aqui, só tem um 256 João na tabela da esquerda. Só vai ter um João 256 na tabela da direita também, tá? Se tiver mais do que um, ele vai até juntar, mas ele vai te dar um warning, tá? Então, o ideal é que você limpe primeiro, se tiver duplicações, né? Porque não faz sentido você ter um indexador único que está duplicado, né? O ID não pode ser duplicado. Se ele é um identificador único, ele não pode estar duplicado, né? Então, pegando o exemplo aqui, né? Não pode ter um aluno que chama João e que tem o número de matrícula 256. Não pode ter dois desses, só existe um desse, né? Então, esse é o principal cuidado. E a última parte é a parte de exportação de dados, tá? Então, exportar, como a gente viu as importações, né? Então, nas importações, a gente tem sempre a função read, underline alguma coisa, né? E para salvar, então a gente tem a write, underline alguma coisa. Então, write, underline CSV. Então, você vai dizer, ó, eu quero que você escreva um CSV que tem o DF1. E a única diferença é que agora você vai ter que dar o nome do arquivo ao qual você quer salvar. Ah, eu quero salvar com o nome do arquivo .csv. Tá? Se você quer escrever planilhas eletrônicas, mesma coisa, né? Então, só fazer esse pacote write xl faz isso. Então, write xlsx, e aí você vai escrever uma planilha eletrônica, tá? Eventualmente, você pode querer também escrever o arquivo em formato binário do R, tá? Isso é mais para quando você vai trabalhar só dentro do R, você não vai mandar isso para ninguém, não vai querer que ninguém que esteja usando outro software abra o arquivo de dados, né? É mais para você guardar para você mesmo, tá? Mas tem o formato padrão do R, que é o .rdata. Tá? Então, você pode salvar o seu data frame como um arquivo .rdata usando essa função save. Tá? Uma vez que você usou o save, então você não tem um read.rdata, você tem um load. Você carrega, né? No sentido de que você já esse conjunto de dados já existia no R, você só precisa carregar ele de novo. Você não está importando ele, porque ele já era do próprio R. Tá? Então, esses são os básicos aí de exportação de dados. Então, algumas considerações finais só para a gente fechar essa segunda etapa, né, da parte de lidando com dados. Então, nós vimos ali as principais etapas envolvidas. Então, nós vimos a parte de importação. Então, nós vimos importar de texto pleno, CSV, TXT. Nós vimos importar de tabelas eletrônicas, basicamente do Excel. E eu também mostrei como conectar num banco de dados relacional. Tá? Depois nós vimos a parte de arrumação de dados, então aquela parte de separar colunas, jogar coluna para o lado, jogar coluna para baixo, criar novas colunas, enfim. Então, essa parte mais de arrumação. A parte de transformação e manipulação, então entrou ali todos os filters, né? A parte de mutate, enfim, a parte de arrange, de ordenação, então entrou ali. E agora a gente viu ali a parte das combinações, então left join, right join, full join e inner join, são os básicos, né? E, finalmente, agora a gente viu ali rapidamente também a parte de exportação de dados. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama aí da gramática da manipulação de dados. Tudo é baseado numa espécie de um verbo, né, no qual você está executando alguma tarefa. Né? Então, está filtrando, está selecionando, está sumarizando, enfim, está lendo, está escrevendo. Então, essa é a ideia da gramática dos dados, tá? Eu usei aqui uma abordagem baseada no Tidyverse, mas obviamente não é a única. Então, dentro do R vocês têm outras opções. Tem o próprio R Basic, né? Hoje tem o Data Table também. Enfim, tem outras abordagens que são possíveis, tá? Mas essa daqui funciona bem e eu tenho trabalhado com ela há muitos anos e ela tem se mostrado muito eficiente, tá? Então, basicamente com isso eu termino a nossa parte 2, tá? Aí vocês têm lá a lista de exercícios da parte 2, tá? E eu vou mudar a data, né? Que ficou faltando mudar a data para vocês lá para daqui 7 dias, né? Que é a semana que vem. Beleza? Pessoal, alguma pergunta até aqui, não? Alguma dúvida e alguma coisa que vocês queiram comentar? Nada? Vocês acham fácil? Tá fácil para vocês isso aí? Não? Posso ir mais rápido? Não?
Tá muito devagar, não? Parece tranquilo. Parece tranquilo. Vocês já tentaram fazer a lista 2? Ainda não. Fazendo na quinta. Professor, eu tenho uma dúvida, na verdade, Diga em lá. relação a uma coisa que eu encontrei na lista 2, né? É que eu percebi, não sei se, tipo, pode ser só o meu caso, mas só que eu acredito que o documento é igual para todo mundo, Hum. em relação à tratativa de dados, né? Uhum. Na lista 2, tem pelo menos quando eu fui ler a tabela e tentar pegar as colunas para poder resolver as perguntas, né? Uhum. Eu, eu, eu vi lá que, tipo, a coluna, ele puxava a coluna errada no começo, então tem que ter uma tratativa de dados, tem que pegar e organizar as colunas de um jeito que ele consiga ler, né? Você Isso, vai abordar essa tratativa de dados em R? Não, na verdade, isso aí faz parte da prova já, né? Faz Faz parte da parte da prova, né? lista, né? Tem que Aham. olhar lá como é que está o formato daquele arquivo e ler. Tem duas coisas que você tem que Beleza. prestar atenção, que é o separador de colunas, Aham. e o encode, se tem alguma coisa diferente no encode. Mas não tem nada além disso ali, né? Então, Acho que ali tem que desconsiderar a primeira linha. Tem que então, tem desconsiderar que que ele olhar vem lá, com né? Isso, aquele porque daí dá atualizado certo. em tal dia. É. Aí, considerando ela, já dá para ler certinho as colunas, né? Outra coisa E- também tem que levar em consideração que ele tem os dados têm aspas. Você tem que também desconsiderar isso. Ó, eu li assim, ó. Já vou liberar a minha solução para vocês aqui. Quer dizer que é a única forma? Não. Vocês podem ter achado outras, né? Eu li isso aqui, ó. Então, olha lá, ó, dados estatísticos, salvei, né? Como dados underline estatísticos.csv com names igual a true, que tem nome nas colunas, e eu dei um skip 1. Eu pulei a primeira linha. Foi só isso. E daqui para baixo, daí é só questão de solução mesmo das perguntas, né? Tá? Então, não tem. Assim, pessoal, a não ser que tenha mudado alguma coisa na base de dados, não tem nada de especial. Tá? É só dar uma olhada na base mesmo, abre num editor de texto qualquer ali, só ver as primeiras linhas, e não tem nada de especial para ler, não. Pelo menos para mim, a não ser que quando você salvou aí aconteceu alguma coisa. É só o Mas skip. É só o skip que vai fazer a diferença. é só o skip mesmo. A única coisa que eu fiz de diferente ali foi mudar, ajustar os tipos de dados. Mas daí depois, quando você leu, aí você tem que conferir. Lembra que eu falei isso, né? Se era numérico, veio numérico, se era caractere, veio como caractere, enfim, você tem que tomar cuidado, e se não veio certo, você faz as conversões, né? Converte para numérico o que não veio como numérico, mas deve ser numérico, né? Então, isso também mostrei para vocês lá na primeira aula, né? Como é que você faz as conversões de um tipo de dado para outro, né? Tá? Então, assim, não é para ter nada de especial, né? Como várias pessoas conseguiram ler já, né? Então, imagino que tá tudo igual quando eu fiz, tá? Mais alguma questão sobre a avaliação, sobre a lista ou sobre o conteúdo de uma forma geral? Não? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa terceira etapa, né? Que é a parte de visualização de dados. Então, assim, vou mostrar aqui. Opa, deixa eu só voltar aqui. Não, esse é o F10. Então, vamos lá. Então, do mesmo jeito que o Tidyverse é uma gramática para você lidar com dados dentro do R, nós também temos uma gramática para lidar com gráficos, tá? Para fazer gráficos. E essa gramática é implementada no ggplot 2. Então, esse é o nome do pacote, né? The Grammar of Graphics. Essa vamos dizer assim, a origem aí desse nome aí do ggplot, tá? Por que não está mudando aqui mesmo?
Então, quais são a estrutura desse nosso próximo bloco? Então, basicamente, eu vou fazer um tour sobre os recursos gráficos do R, né? Vou falar do pacote ggplot2, tá? Vou falar um pouco da gramática dos gráficos, então, as principais layers, né, que a gente chama os principais layers de um gráfico, como que você vai construindo um gráfico por camadas ou por layers. Então, vai ter lá uma camada de dados, uma camada das variáveis visuais, as geometrias, as facetas, estatísticas, trocar as coordenadas e, finalmente, o tema, que é a parte das cores, enfim, né? Depois eu vou comentar brevemente sobre alguns recursos adicionais de visualização interativa, tá? E, se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre R Markdown, né? E também um projeto prático, mais um relatório para a gente fazer esse relatório dentro do R, usando aí o R Markdown, tá? Então, os objetivos dessa etapa agora são conhecer os principais recursos para visualização de dados no R, tá? Vamos ter uma base aí do que é chamado a gramática dos gráficos. Então, vocês vão entender que quando você vai fazer um gráfico, você vai declarando o que você quer que apareça, e você tem uma sintaxe específica, onde você vai adicionando layers a esses gráficos, tá? Vou fazer alguma discussão sobre recursos adicionais. Então, super importante vocês terem noção que o R ele é um mundo muito vasto para a parte de visualização de dados, e talvez ele é o software estatístico mais poderoso para visualização de dados. Ele tem muitas opções, tem muitos frameworks, tá? E eu vou mostrar aqui o ggplot2, que é o mais, talvez o mais famoso, né? Porque ele é suportado pela própria RStudio, agora a nova empresa Posit, tá? Mas tem outros também que funcionam tão bem quanto, tá? Um que eu tenho particularmente usado bastante é o Plotly, e o Plotly conversa diretamente com o ggplot2 para tornar os gráficos do ggplot iterativos. Iterativos é você passar o mouse e ele ter ações, você clicar e ele ter ações. Eu vou mostrar já já, tá? Se der tempo, eu vou fazer um pouquinho de mapas com vocês, tem um pacote SF, tá? Vou fazer um projetinho mais prático ali de construção de um pequeno relatório para vocês verem como que é uma automação de um relatório dentro do R, tá? Então, assim, começando aí pelo esse tour de ferramentas de dentro do R, então o R tem pelo menos aí 3 grandes frameworks para você lidar com dados, com gráficos, né? Então, quando você instala o RBasic, ele já vem com um grande conjunto de dados, que é a biblioteca de gráficos, que é a biblioteca Graphics, tá? Que é o básico do R, veio desde lá dos anos 2000, a biblioteca Graphics já estava funcionando e já era extremamente flexível, tá? Depois surgiu a biblioteca Lattice, que já vinha implementando a ideia da gramática dos gráficos, né? A sintaxe, tá? E depois, mais recentemente, aí, uns 5, 8 anos atrás, surgiu o ggplot2, que agora é provavelmente o mais popular, principalmente porque ele é implementado e o suporte é dado pela Posit, tá? Então, isso favorece muito o uso desse pacote. Então, atualizações recorrentes, correção de bugs muito rápida, enfim, ele tem diversas vantagens, tá? E, por fim, aqui, tem diversos outros pacotes que são para gráficos iterativos, tá? Então, essa é a visão geral do que você tem ali, pelo menos os 3 grandes básicos conjuntos de ferramentas para fazer gráficos dentro do R, tá? Nós vamos falar basicamente só do ggplot2 e eu vou falar depois um pouquinho aqui sobre os gráficos iterativos, tá? Então, o que o ggplot é? Ele é baseado na gramática dos gráficos. Aqui tem um link, aqui vocês vão ser levados para o livro, né? Que propôs essa ideia, né, de como você criar uma gramática para fazer gráficos. É como se você escrevesse o gráfico e aí a figura é renderizada, tá? E a ideia é que ele fornece um mapa, né, um modelo mental de como o gráfico tem que ser criado, tá? Aqui tem um link para a The R Graphic Gallery, tá? Que tem lá muitos gráficos que vocês podem fazer no R. Esse aqui vale a pena eu mostrar aqui. Deixa eu só abrir o site aqui, porque tem muita coisa disponível para ser utilizada,
só estou abrindo o site aqui, está aqui. Então, essa aqui é a coleção, né, de gráficos do R. É legal que ela já está separada aqui, né, pelos estilos de gráfico que você pode fazer. Tá? Então, tem gráfico aí para quase que tudo que você imaginar. Tá? Vocês vão ver também aqui que o ggplot 2 ele está presente na maioria, né? Alguns gráficos que eu acho legal, eu gosto de gráficos de conexões, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então, aqui tem alguns exemplos, vou pegar esse aqui, ó. Tá? Então, aqui ele tem um mapinha aqui do lado, ó, World Map, então ele faz o mapa, adiciona 3 cidades, enfim. Então, tem algumas, ó, as conexões entre as cidades, né, corrigindo, né, os pontos intermediários, enfim, são gráficos, tá? Ele tá bem, um cinza bem clarinho no fundo aqui, né? Não sei se vocês estão vendo, mas é o mapa mundi que está aqui no fundo. E aqui, basicamente, ele está colocando as cidades e as suas conexões. Tá? Todos os gráficos que vocês vão ver aqui, eles vão ter o código que gerou eles aqui embaixo. Então, é bem fácil de você... Deixa eu pegar um outro gráfico aqui, talvez um gráfico mais simples. Vamos pegar aqui sei lá, vamos pegar um bar plot, bem mais simples, né? Então, aqui as diversas opções de bar plot, né? Vamos colocar barra de lado, barra em pé, barra deitado, barra colorida, barra com desenhos, enfim, né? Barras lado a lado, barras com esses intervalos de confiança, enfim, tá? Gráficos também interativos, no sentido de você clica, você está vendo que eu passo o mouse, ele está todo conectado, né? Então, eu coloco aqui no Canadá, United States, está vendo que ele está mudando aqui em cima também, ó. Cada vez que eu mudo aqui, ele está mudando todos os outros. Então, são alguns exemplos aí de mapas interativos. Eu gosto desses aqui também, esses Circular Bar Plot, eu acho bem legal esse tipo de gráfico, apesar de não ser muito bom de ver, porque quando está na coordenada polar, você perde um pouco a dimensão do tamanho das coisas, por causa que é redondo, né? Mas, enfim. Então, são alguns recursos aqui, né, que o R tem disponível. E aí você pode vir aqui, procurar o gráfico que você quer e adaptar o código para as suas necessidades, tá? Bom, então, falando um pouquinho agora do ggplot 2 mesmo, né? Então, a implementação dos gráficos, ela é baseada nesse livro aqui, The Grammar of Graphics, desse senhor aí, o Leland Wilson, ele que propôs essa ideia. E a ideia é que todo gráfico, ele pode ser descrito por um conjunto de layers, tá? E os layers são o conjunto de dados, os aspectos estéticos, né? O que você vai colocar, as geometrias, facetas, estatísticas ou resumidores, as coordenadas e o tema, tá? Então, todo gráfico, ele vai acabar usando algumas desses layers, não necessariamente todos, mas alguns sempre vai ter. Por exemplo, os dados, as coordenadas sempre vai ter. E aí os padrões estéticos, as geometrias, alguns vão ter, outros não vão ter. Alguns vão ter várias opções, outros não vão ter tantas opções, tá? Então, vamos ver alguns aqui. Aqui só, montando, né, as camadas, né? Então, sempre vai ter aí uma camada de dado, né? Então, esses tipos de valor, as dimensões, as escalas, né? As variáveis visuais, que vão fazer o mapeamento, né, dos dados para aspectos visuais. As representações geométricas, então, se eu vou usar círculos, se eu vou usar quadradinhos, triângulos, enfim, né? As divisões de exibição, quando eu tenho mais do que um grupo, por exemplo. Tá? Os elementos de estatística, que são variáveis que você vai calcular baseado nos seus dados. Por exemplo, quando você faz um box plot, você vai calcular o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil e a mediana. Então, são estatísticas, né? Os sistemas de coordenadas, então, normalmente a gente usa o sistema XY, né? O sistema cartesiano, mas não necessariamente. Você pode usar o sistema polar, pode usar um outro sistema, tá? E o tema é basicamente a cor que você vai usar, a fonte, as demarcações, a formatação, aonde vai estar a legenda, enfim, o tamanho, as distâncias entre a fonte e o texto, enfim, esses detalhes gráficos mais, vamos dizer assim, detalhados, né? Então, a primeira camada é sempre os dados, né? Então, tem que estar sempre atento ao tipo do que você quer plotar. Então, se você tem uma variável quantitativa, você tem que lidar com gráficos para variáveis quantitativas, né? Então, seja ela numérica discreta ou seja contínua, você tem que levar isso em consideração.
Quando você está falando de gráficos qualitativos, né, de dados qualitativos, então, novamente, vocês vão ter gráficos específicos para variáveis qualitativas, como o gráfico de barras, o heatmap, vão ter também ali o gráfico de mosaico, que são mais comuns. Quando a gente está falando de quantitativas, a gente está falando mais de histogramas, box plots, enfim, gráficos que levam em conta o aspecto quantitativo da sua variável de interesse, tá? E tem outros tipos, né? Então, gráficos cronológicos, tem que levar em conta o eixo temporal, e gráficos geográficos, que são os mapas, tá? Bom, então como é que é feito o mapeamento, né? Então, aqui já temos a sintaxe do pacote, né? Então, o pacote ggplot2 tem essa função ggplot. O primeiro argumento é sempre os dados que você quer plotar, né? O TB2, por exemplo, aqui. E agora eu vou para os aspectos estéticos, tá? Então, o argumento mapping aqui é que vai fazer os argumentos, vai mapear os argumentos estéticos. Então, por exemplo, eu vou dizer quem vai no eixo X. Quem vai no eixo X é a variável centímetros. Então, aqui, ó, eu tenho, nesse caso aqui é um conjunto de dados da altura de jogadores, então nesse eixo eu tenho centímetros, que é a altura do jogador. Quem vai no eixo Y? No eixo Y vai o quilo, que é o peso dos jogadores. Tá certo? Bom, se eu tivesse só esses dois, eu teria um gráfico de dispersão usual. Tá? Mas eu posso ter outros canais visuais, além dos eixos. Né? Eu posso ter, por exemplo, o size. Então, o tamanho do pontinho aqui dentro, ele está proporcional à idade do meu jogador. Eu posso ter mais um outro canal visual, que é o color. Então, as cores estão de acordo com a posição que o jogador joga. Está aqui, ó. Então, goalkeeper, enfim, as posições aqui estão em inglês, eu não sei todas em inglês, tá? E também, eu coloquei mais um outro aspecto aqui ainda, que é o shape. Então, o formato do ponto aqui dentro está de acordo com o time que o jogador joga. Então, eu tenho 3 times aqui, Juventus, Lazio e Napoli. Tá? Então, você vê que num gráfico como esse, né, um gráfico simples como esse, eu consegui mapear aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Porque eu usei 5 canais visuais diferentes. Né? Então, usei o eixo X, o eixo Y, o tamanho, a cor e o shape. Tá? E esse parâmetro aqui, o alfa 0.5, o que ele é? Ele é a transparência desses pontinhos. Porque vocês estão vendo que aparecem vários pontinhos um em cima do outro? Então, para eu mostrar isso, eu deixo um pouquinho transparente para o gráfico ficar bem visual. Tá? Então, esse aqui é um gráfico básico, né? Onde eu estou mapeando aí diversos canais visuais a diversos aspectos do gráfico, tá? Bom, então, quais são as opções que eu tenho para mapeamento em variáveis visuais? Então, eu tenho, obviamente, a posição, né? Eu tenho o tamanho, tenho o corpo, né? No caso de variáveis ordinais, eu também tenho a ordem, tá? Eu tenho essa outra, que é a seletive associative aqui, que eu estou colorindo aqui de acordo com alguma característica importante, tá? Eu posso até mesmo usar a orientação do ponto, né? A orientação da linhazinha que representa o ponto para representar uma informação, e eventualmente também eu posso usar a textura, tá? Então, normalmente, pessoal, a gente usa o quê? Obviamente, os eixos, tem que ter, né? O size, shape, color, o fill, tá? O line type já é um pouco mais difícil de ser utilizado, porque ele não é tão fácil de interpretar, né? O alpha, como eu falei para vocês, lembra que o alpha é aquela como se fosse ali um vazado, né? Uma espécie de uma marca d'água para que possa se ver entre os pontos, né? É usado principalmente quando a gente tem muitos pontos um em cima do outro, tá? A orientação, normalmente eu não uso isso, porque eu acho muito difícil do pessoal interpretar, tá? Mas é também um canal visual possível de ser utilizado, tá? Aqui está só a sintaxe, né, de como é feito isso, né? Então, aqui já tem os argumentos, né? Então, x, y, size e os outros demais, né? E aqui estão todas as opções que cada uma daquelas opções ali tem, né? Então, quais são as escalas para o alfa, para as cores, para a escala contínua, para a escala discreta, e assim vai, tá? Um outro aspecto, né? Outra camada é a camada de geometrias.
tá? Que é realmente o que vai ser plotado no gráfico. Se vai ser plotado uma linha, se vai ser plotado um ponto. Então, nesse caso aqui, todos eram pontos, né? Eu tinha os pontos aqui, mas não necessariamente isso vai acontecer sempre. Então, eu posso ter, por exemplo, linhas, como nesse gráfico que está aqui, ó. Então, olha só. Aqui eu vou plotar uma variável qualitativa no eixo X, uma variável quantitativa no eixo Y, tá? E dentro eu quero comparar, por exemplo, os times. Então, eu quero comparar a altura dos goleiros e dos outros jogadores aqui, nas outras posições, de acordo com o time, tá? E para dar essa noção de que todas essas medidas aqui pertencem ao mesmo time, eu vou ligar os pontos por uma linha, tá? Então, como é que ficaria o mapeamento? Eu tenho um dado, que é o TB3, né? Claro que eu tenho que saber os nomes das colunas desse TB3, e eu vou dizer, olha, no eixo X, coloque a posição, que é uma variável qualitativa, vai vir aqui. No eixo Y, coloque o número de gols, que está aqui, ó. E faça as cores depender do time. Ou seja, todo mundo que é do Juventus vai ser vermelhinho, todo mundo que é do azulzinho vai ser do Nápoles, tá? Então, aqui eu fiz o mapeamento dos aspectos visuais. E agora, eu vou colocar as geometrias. Então, eu coloquei a geometria de ponto. Note que tem todos os pontinhos aqui, né? E também fiz a geometria de line. Pelo quê? Pelo time. Então, eu liguei os pontos, usando uma linha, os pontos que pertencem ao mesmo time, tá? Se eu não quero por exemplo, essa ideia de linha, né? Eu posso, por exemplo, comparar os times pelo tamanho de barra. Então, por exemplo, aqui, ó, eu troquei aqui as linhas por uma barra. Então, olha, fiz mais ou menos o mesmo gráfico, só que eu usei uma geometria diferente. Aqui eu usei uma geometria de linha e ponto, e aqui eu usei uma geometria de barra. Então, ó, vendo que esse ponto azul bem alto é essa barrinha bem alta, né? O verdinho está aqui, o vermelhinho está aqui, e assim vai. Tá? Então, o que eu fiz? Basicamente, eu só troquei a geometria. Em vez de usar uma geometria de linha, eu usei uma geometria de coluna. Bom, aqui tem todas as geometrias que o pacote ggplot 2 tem disponível, tá? São muitas, tá? Muitas delas eu nunca usei, tá? Porque não são tão comuns assim, né? Mas as mais comuns são essas aqui, ó. Histograma, né? Gráfico de linhas, gráfico de pontos, né? Os polígonos, segmentos, enfim. Tem aqui os box plots também, que são bastante utilizados, gráficos de contorno. Então, são os mais comuns aí de ser utilizados. Professor, no exemplo ali, qual que estava na geometria? O segundo? Aí. Esse aqui? É esse position. nome aqui, né? É uma coluna, não, é uma geometria de coluna, tá? E note que a posição eu queria que ficasse de lado, assim, tá vendo? Então, ele tem esse nome especial aqui, que é o Dodge, para que ele coloque uma coluna do ladinho da outra. Ah, tá. Depois que eu escolher, eu tenho que colocar a posição. Isso, aí tem a posição. Tá? Então, eu escolhi a geometria de coluna, e no caso da geometria de coluna, eu tenho mais um argumento ainda que eu posso trocar, que é a posição que a coluna está. E, por exemplo, eu poderia escolher colocar uma coluna em cima da outra. Daí ia ter uma linha só para cada tipo de jogador. Eu ia ter uma colunona só para cada tipo de jogador. Então, dentro ainda de cada uma dessas, tem várias opções. Tá, então, daí essa empilhada, qual seria a outra? Ah, tem várias. Tem que olhar aqui na documentação. Então, você pode olhar na GeoCol aqui e ver todas as... GeoCol não, essa aqui é a GeoCol. Yes. Dentro da GeoCol, você vai ver lá que ele tem várias opções, né? E aí não tem muito jeito, tem que ir lá e ficar testando e vendo o que ele cada uma faz, e está escrito na documentação também, né? Eu não lembro todas de cabeça, assim. Né? Sim, mas daí vai no help lá ou no exclamação e busca no documento. documento. Vai no help, no exclamação, e aí você vê todas as opções que tem. Tem muitas opções, pessoal. É muita coisa mesmo, né? Então, assim, o importante aqui não é pegar muito detalhe, mas é ter a noção
da estrutura mental que ele usa, principalmente essa estrutura de que você vai colocando camadas, né? Vocês estão vendo que tem, acho que eu não enfatizei o suficiente, mas estão vendo que tem esses sinaizinhos de mais aqui, ó, aqui não tá aparecendo. Tá vendo que tem esse sinalzinho de mais aqui, ó? Cada vez que você coloca um sinalzinho de mais desse, é que você está colocando uma camada nova. Mais essa camada, mais essa camada, mais essa camada, tá? Bom, a divisão em facetas, esse aqui é um recurso que eu acho fantástico, né? E qual que é a ideia? Do mesmo jeito que lá na parte de manipulação de dados nós fazíamos resumos por grupos, né? Você fala, eu quero o grupo por prova, quero por aluno, por isso, por aquilo, por aquele outro. Aqui também tem isso, tá? E essa ideia de por grupos é o que a gente chama de facetas, né? Então, olha só o que eu quero. Eu quero fazer um diagrama de dispersão da altura contra o peso dos jogadores, mas eu quero fazer por posição. Eu quero um diagrama para cada posição. E quero que ele já coloque tudo juntinho, bonito assim para mim. Então, olha lá. Os dados, mapeamento. Altura vai no X, peso vai no Y. Tá certo? Qual que é a geometria que vai ser mostrada? Vai ser mostrada a geometria ponto. Tá? Esse PCH1 é esse pontinho vazado aqui. Tá? Senão, tem outras opções, né? Tem o pontinho preenchido, enfim, tem várias opções. Também tem que olhar na documentação. Não lembro todas de cabeça, né? Mas o importante é essa aqui agora, ó, essa facet wrap, né? E diz assim, ó, quem vai ser as facetas? As facetas é por posição, né? E aqui eu ainda controlei o número de linhas. Eu quero que coloque em 3 linhas. Tá? Então, ele fez um gráfico de diagrama de dispersão do peso contra a altura por posição de cada jogador. Né? Então, veja que com essa sintaxe razoavelmente simples, eu construí 6 gráficos de uma vez só, vamos dizer assim, bem rapidamente. Tá? Tem algumas outras, né? Então, a divisão em facetas tem por grid, tem por... O Nu praticamente não usa, né? Mas o grid é quando você quer fixar, quero que passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo, né? Se eu tenho 9 gráficos a ser mostrados. Bom, a outra camada é a camada de estatísticas, tá? Então, por exemplo, não necessariamente sempre você vai plotar os dados brutos, né? Mas você pode plotar uma estatística desse gráfico, desse dado, né? Uma média, uma moda, ou mesmo um modelo suavizador como esse que está aqui, né? Então, aqui, ó, eu fiz, olha, quero mapear os centímetros vai para o X, o quilos vai para o Y, vou colocar com a geometria de pontos. Mas eu quero colocar um gel smooth, que é essa linha azul suave aqui, ó. Para quê? Para facilitar a minha visualização de dados, basicamente é para isso. Eu quero ter uma noção de como está essa tendência, né? Então, isso não é o dado, isso é uma estatística calculada baseada nos dados, tá? Uma outra opção é, por exemplo, o boxplot. Então, o boxplot também não é o dado bruto, ele não é o dado original. Ele é um conjunto de estatísticas. Tá? Então, é o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil e a mediana. Tá? Então, aqui tem a geometria aí de boxplot. Aqui tem várias outras estatísticas que você tem disponível aí dentro do pacote ggplot 2. Tá? Por fim, nós temos as coordenadas, tá? Então, as coordenadas, basicamente, são, né, quem é que vai comandar a plotagem no meu gráfico, né? Então, eu posso usar um sistema de coordenadas usual, como esse que está aqui em cima, né? Então, ggplot, tb4, a aesthetics, o y vai ser, por exemplo, o número de gols, e eu vou preencher pela posição. Então, está aqui, ó, né? Então, esse tipo de jogador fez esse tanto de gol, esse outro tanto de gol e assim por diante, né? Se eu troco a coordenada, por exemplo, passo isso para uma coordenada polar, eu tenho isso que está aqui. Então, um gráfico, aquele chamado gráfico de pizza, ele nada mais é do que um gráfico de barras empilhada, porém, numa escala de coordenada polar. E aí ele vira uma pizzazinha ali, tá? Então, é mais uma opção. Aqui tem as principais coordenadas,
né? Então, a usual é a nossa coordenada cartesiana, né? Mas tem outras também, tá? Chord flip é quando você troca, né? Troca quem é x para y e quem é y vai para x. Tá? Bom, eu também posso trocar o tema. O tema é basicamente um conjunto de cores, tá? Então, aqui, ó, eu criei um gráfico bem simples, que é um diagrama de dispersão. Esse aqui é o tema default do ggplot2, com esse fundo cinzazinho quadriculado, né? Pontos todos em preto, né? Não vazados. Tá? Esse é o tema padrão, né? O tema default. Mas tem outros temas, então eu posso simplesmente incluir um tema light. Eu vou para esse aqui, ó, onde tem uma demarcação melhor aqui da área do gráfico, mas não tem o fundo. Né? Tem esse tema minimal, que já tira essa parte de fora. Né? Tem o tema classics, que deixa bem igual a gente faz no quadro, né? Esses eixos aqui. Então, são várias opções que vocês têm, né? Para trabalhar com isso. Tá? Então, aqui também tem diversas funções para você mexer nas camadas de tema do seu gráfico. Tá? Tem aqui um cartão de referência, porque realmente é muita coisa, pessoal. Não dá para você pensar que você vai decorar esse tipo de coisa. Não dá. É ir lá consultar a documentação para ver o tipo de gráfico que você quer fazer e ir fazendo conforme a documentação vai pedindo. É claro que com o passar do tempo, aqueles gráficos mais convencionais que você faz a todo tempo, você acaba decorando como é que faz, mas para aqueles com mais detalhes, enfim, não tem jeito, tem que estar sempre com a documentação em mãos aí, tá? E também hoje em dia, né, ChatGPT e esses outros modelos servem como uma documentação também, tá? Bom, então esse é o básico. O básico é você ir colocando camadas ali, né, e medindo o que você quer pegar do seu dado e colocar no gráfico de acordo com ou as geometrias, ou os layers, ou as facets do seu gráfico. Tá? Bom, alguns recursos adicionais. Então, aqui tem várias documentações aqui para vocês verem, né? Então, do ggplot2, algumas coisas aí de visualização, enfim. Depois vale a pena vocês darem uma olhada nesses outros recursos para visualização, tá? Vários tutoriais disponíveis em português para vocês também olharem, né, verem qual você gosta mais ali a linguagem, enfim, são todos que a gente foi achando aí ao longo do tempo e achou que faria sentido usar como uma referência para vocês verem a parte do código, enfim. Tá? Bom, tem alguns outros pacotes que também trabalham com recursos interativos, tá? Então, aqui tem os mais populares, né? Então, o Plotly. O Leaflet é muito poderoso, mas é um pouco mais complicado de utilizar, tá? HighCharters, Google Viz, eCharts, que são já de empresas terceiras, né? E o que eu gosto mais, que eu acho que é o mais simples de utilizar, é o Plotly, tá? Bom, então, aí algumas considerações finais, né? Então, sobre essa parte aqui, né? Então, primeiro, a análise exploratória ela vai estar sempre presente, essa parte de dados é bem presente. Escolher o gráfico não é uma tarefa simples, é bem complicado e normalmente requer muita experimentação, então ficar testando, ver como que faz um gráfico, fica assim, fica assado, testa de novo, tá? Mas a boa notícia é que o ggplot2 fornece toda essa disponibilidade de funções para fazer esses gráficos e a gramática vai ficando mais simples conforme você vai utilizando com mais frequência, tá? Deixa eu só rodar um script aqui com vocês, só para vocês poderem rodar aí também depois na máquina de vocês, tá? Então, esse aqui é o script do módulo 3, então eu vou carregar aqui o Tidyverse. No caso aqui, eu vou utilizar esse conjuntinho de dados aqui, que é de People Analytics, só para a gente ter um conjunto de dados para motivação, né? Para vocês verem os gráficos ali, aí escolhendo como que gráfico seria adequado, né? Para responder cada tipo de pergunta, tá? Então, essa é a nossa tabela de dados, tá? Então, é um conjunto de dados que eu peguei lá no Kaggle, tá? Dei só algumas modificações, mudei os nomes ali para ficar em português, e ficar mais
parecido com um dado que fosse real aqui da nossa realidade, tá? Então, ele está disponível na minha página, basta carregar, né? E essa aqui é as primeiras 6 linhas aí do conjunto de dados, tá? Então, o que eu tenho aqui? Tenho algumas variáveis, então eu tenho o salário, né? O salário, a posição que a pessoa tem, então o nome da posição dela, né? Por exemplo, técnico de produção, DBA sênior, técnico de produção 2, e assim vai. O gênero, se é masculino ou feminino, né? Estado civil, solteiro, casado, divorciado, entre outros. Deve ter viúvo aqui também. O departamento no qual ela trabalha, produção, TI, né? Forma do recrutamento, se ela foi recrutada pelo LinkedIn, pelo Indeed, pelo Google, enfim. O score da performance dela, né? Então, esse score é uma variável categórica, né? Um fator. Então, se excedeu, se atendeu totalmente, né? Uma nota do engajamento dela, tá? Número de faltas no último ano, a data de admissão, a data de demissão, caso tenha sido demitido, qual foi a razão da demissão, e o status atual, se está ativo ou se pediu demissão. Tá? Então, é um banco de dados bem comum, tem variáveis qualitativas, variáveis quantitativas, tá? Então, quando vocês forem começar a fazer uma análise de dados, né, uma visualização de dados, a primeira coisa que vocês têm que fazer é sempre dividir as variáveis entre as que são qualitativas e as que são quantitativas. Por quê? Porque os gráficos para as qualitativas vão ser, obviamente, diferentes dos gráficos das quantitativas, tá? Então, aqui, eu comecei fazendo o que a gente chama de uma análise univariada para qualitativas nominais. Tá? O que é qualitativa nominal? É aquela qualidade que tem um nome. Tá? Ela não tem uma ordem natural. Então, por exemplo, o que eu vou fazer de análise exploratória para uma qualitativa nominal? Eu vou fazer uma tabela de frequência. É o mais básico que eu posso fazer. Tá? Então, aqui eu tenho uma tabela de frequência, por exemplo, por gênero. Então, quer dizer, ó, lá na minha base de dados eu tenho 176 femininos e 135 masculinos. Posso fazer também para o Estado Civil. Posso fazer por departamento, por exemplo. Então, agora eu não quero só uma tabela geral da base de dados, mas eu quero uma tabela por departamento. Quantos tem em cada... Quantos funcionários em cada departamento? Então, aqui, ó, no departamento de produção tem 209. Isso representa 67,2% dos trabalhadores dessa minha base de dados aqui. E assim por diante para os demais aqui. Né? Posso também fazer uma tabela de frequência relativa, por exemplo, aqui pela forma de recrutamento. Então, olha só a sintaxe. Né? Eu peguei os dados e, né? Esse pipe aqui, eu gosto sempre de falar ele que ele é e. Então, dados e agrupe por forma de recrutamento e resuma. Conte quantos tem por cada forma de recrutamento. Esse N, abre e fecha parênteses, é contar quantos tem. Tá? E calcule uma frequência. O que é a frequência? É o N, que eu acabei de calcular aqui, ó, dividido pela soma de todos os N's, ou seja, o tamanho da base, vezes 100. Isso é uma frequência relativa. Né? E depois, E arrange. Então, ordene por frequência de forma decrescente. Eu quero que uma frequência mais comum apareça primeiro. Tá? Professor, Sim. o mutante ali, por que eu uso o mutante ali na frequência? É porque eu estou criando uma nova aqui, né? Essa FREC não existe, né? Ah, tá. Tá bom. Entendeu? Obrigado. Aqui nos dados não tem essa FREC, né? Eu poderia até... eu poderia colocar ela ali. Eu não poderia colocar ela aqui porque ela não existe. O N aqui, nesse passo, ainda não existe, né? Tá vendo? Eu estou criando o N aqui, ó. E depois que eu criei o N, aí eu não estou mais sumarizando. Você entende que eu não estou mais sumarizando? Ó, veja só. Até aqui, ó, eu estou sumarizando. Eu sumarizei. Agora eu não estou mais sumarizando, eu estou criando uma coluna nova. Concorda? Entendi, concordo. Então, agora, ó, vai ter a coluna nova, tá vendo? Então, quando eu crio uma coluna nova, normalmente é um mutate, né? Eu estou mudando ali a minha estrutura. E depois eu só reorganizei. Beleza, obrigado. Tá? Então, fiz ali por departamento,
por forma de recrutamento. Só uma dúvida. Nesse mutate aí, na tabela, ele vai ter criado lá no final essa coluna? No dados, não. Não. Não vai ter. Aqui, na verdade, não criou em lugar nenhum. Eu só mostrei na tela. Tá. Tá vendo que eu não tem nenhuma atribuição aqui, ó? Eu teria que ter uma atribuição do estilo assim, a tabela, por exemplo. Aí sim, agora ele criou nessa tabela aqui, tá? Mas do jeito que estava aqui, ó, né? Ele não criou isso aqui em lugar nenhum, ele só mostrou para mim. Opa. Ele só mostrou. Tá? Isso. E, né, claro, tá na dúvida, olha aqui, ó. Não tem nada aqui. Até porque não faria sentido, né? Porque o FREC só tem 7 ou 6 números ali, enquanto que aqui tem 100 e pouco. Né? Tá? Então, basicamente, isso aqui é o que a gente pode fazer de uma análise univariada para uma variável qualitativa nominal. Tá? O que é univariada? Eu estou olhando uma só. Né? Agora, a gente tem as versões gráficas dessas mesmas quantidades. Né? Então, vamos lá. Representações gráficas populares para variáveis qualitativas nominais. Então, o mais comum é o gráfico de barras. Né? O gráfico de barras é talvez o gráfico mais comum que a gente tem. Então, está lá. É o gráfico de barras aqui. Então, estado civil, casado, divorciado, separado, solteiro e viúvo. Essa é a minha base. Né? Posso fazer um gráfico de pizza, né? O chamado gráfico de setores, às vezes. Né? Não use, não é recomendado a gente utilizar esse gráfico, é muito ruim de ver quem é maior, quem é menor. É melhor usar um gráfico de barras. Tá? Mas, enfim, está aí o exemplo para vocês. Né? Posso ordenar os níveis aqui também, né? Para mostrar o gráfico. Olha lá. Então, aqui eu só... Para ordenar, o que eu preciso falar para ele? Eu preciso falar ó, quem vai primeiro e quem vai depois. Né? Então, primeiro vai o solteiro, porque é o mais frequente. Depois o casado, divorciado e assim por diante. Né? Então, aqui, ó, eu fiz o ordenamento. E depois que eu ordenei, aí eu só ploto ele já respeita a ordenação que eu impus. Tá? Posso fazer um gráfico de barras, mas com frequências relativas, né? Então, aqui eu tenho uma frequência absoluta, né? Posso fazer isso em percentual. O formato do gráfico é o mesmo, o que muda é só o eixo Y. Né? Em vez de ser o absoluto, agora é um percentual. Tá? Bom, então, esses aqui são os gráficos básicos, né? Para analisar uma variável qualitativa nominal. Quando a gente está falando de qualitativas ordinais, qual que é a principal diferença? Eu ainda tenho nomes, só que esses nomes têm uma ordem natural. É o primeiro, segundo, terceiro, né? Sei lá, né? Um bom, muito bom e excelente. Então, tem uma ordem natural. Né? E, em geral, a gente gosta de respeitar essa ordem. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o Performance Score. O Performance Score, ele tem ali alguns níveis. Né? Precisa melhorar, insuficiente, o excede, o atende totalmente. Então, é uma variável qualitativa ordinal. Tá? Qual que é a ordem natural dela? Então, eu vou especificar aqui, ó. Né? O R não sabe. Então, eu vou falar, ó, primeiro vem o insuficiente, depois o precisa melhorar, o atende totalmente e o excede. Então, essa é a ordem natural. Então, agora, tudo que eu fizer de gráfico com essa variável, ele vai respeitar esta ordem. Tá? Ele não vai respeitar mais a quantidade total, a ordem alfabética, vai respeitar a ordem que eu acabei de dar para ele. Então, tá lá. Né? Olha só. Começou aqui com insuficiente, precisa melhorar, atende e excede. Né? Posso fazer, de novo, tabela de frequência acumulada e posso fazer um gráfico de barras também. Tá? A principal diferença aqui, pessoal, é que normalmente, quando a variável é uma qualitativa ordinal, nos gráficos a gente respeita a ordem natural da variável. Tá? Quando ela é nominal, é comum a gente ordenar da maior para menor. Tá? Então, só é a única diferença. Tá? Bom, passando agora para as quantitativas. Tá? Então, como a gente vai para a quantitativa discreta, ou seja, discreta é aquelas que você pode contar ou que tem um número finito de potenciais valores, a gente acaba fazendo análises bem parecidas com o que a gente faz para as variáveis qualitativas ordinais. Tá? Então, aqui, ó, número de faltas. Ó, então, no caso, esse é o número de faltas. Né? Então, uma falta aconteceu 14 vezes, duas, 21 vezes e assim por diante. Né? Posso fazer uma tabela de frequência, frequência relativa, frequência acumulada, e também posso fazer um gráfico de barras. Tá? Então, esse é um gráfico bastante comum também. Tá? Note que aqui, pessoal, também não faz sentido você querer ordenar. Né? Por que não faz sentido querer ordenar? Porque é 0 faltas, 1 falta, 2 faltas, assim está indo
né? Está crescendo aqui por causa da ordem natural do número de faltas, né? Então, não faz muito sentido eu querer ordenar essas barras aqui pela frequência que elas ocorrem, né? Bom, passando agora para as qualitativas contínuas, né? Então, quando eu tenho uma quantitativa contínua, em geral, eu vou ter um grande número distinto de valores, né? Então, o usual é a gente criar faixas, né? Então, por exemplo, aqui eu estou criando uma faixa, né, de 0 até 2000, de 2000 a 4, de 4 a 10, de 10 a 20 e 20 para cima. Criei essas faixas, tá? E ainda dei um nome para elas aqui, né? Então, ó, primeira faixa é faixa E, D, C, B, I, faixa A. Tá? E agora eu vou fazer um gráfico. Então, olha lá. Então, esses são os que tem aí na minha base de dados, né? Classe D, C e B. Posso fazer um histograma. Não. Fiz um gráfico bastante comum também. O histograma com a densidade no eixo Y, que na verdade é o que é um histograma mesmo, né? Esse aqui é um histograma meio que modernizado, onde a gente tem a frequência absoluta no eixo Y, tá? Posso fazer um histograma por níveis de uma variável qualitativa, por exemplo. Aqui eu tenho o histograma por sexo. Então, aqui eu tenho o gráfico do feminino e aqui eu tenho o gráfico do masculino. Tá? Então, essa é a ideia aí. Oi. Desculpe, eu só queria fazer uma pergunta um pouco mais básica. Ali no começo do código, o professor ali está discretizando a variável salário. E quando a gente dá o comando, ele plota lá embaixo tudo azul ali, né? E esse, quando ele plota assim, é que ele processou? Isso aqui? Não, Não, só... isso aqui é só criar as faixas, não tem nada de nada. Ele processou e está valendo, é isso mesmo. Ah, entendi. Quando ele, lá no comando lá embaixo, ele não vai apresentar nada, ele só diz que processou. Não, só processou. A mesma coisa aqui, ó. Rodei o faixas, não aconteceu nada. Rodei o dados, não aconteceu nada. Ele está aguardando, por quê? Porque o comando que eu mandei não tem nenhum output direto, né? Ele só processou aquilo e falou, beleza, né? Agora eu vou usar aqui, ó. Então, quando eu plotei a variável salário class, aí ele usou o faixa que eu usei para criar o salário class que eu criei aqui, ó, né? Aí ele vai apresentar, beleza. Aí já apresenta na faixa certinha ali, tá? Então, o histograma por gênero, né? Já tinha mostrado. Algumas medidas descritivas, então você pode calcular lá a média, a mediana, a moda, desvio padrão, enfim, todas as usuais aí que você quiser, com essa função summarize, né? Então, basicamente é isso que você vai fazer para variáveis quantitativas contínuas, tá? Bom, então, o primeiro passo é fazer uma análise de cada variável e depois você vai começar a juntar elas, fazer o que a gente chama de uma análise multivariada, ou uma análise pelo menos bivariada, né? E aí você vai ter várias opções. Então, você pode ter duas qualitativas. Então, basicamente, o que você vai ter? Você vai ter as tabelas de dupla entrada, né? Então, aqui, ó, estou contando o número de funcionários, né, por gênero e por forma de recrutamento, né? Então, olha lá, gênero e forma de recrutamento. Então, aqui está a forma de recrutamento e aqui está o gênero. Então, pelo Indeed, foram 50 do feminino e 37 do masculino. Pelo LinkedIn, foram 47 do feminino e 32 do masculino. E assim por diante, né? Posso também fazer um gráfico de barras empilhado. Olha só. Comparando, né? Entre os gêneros. Então, ó, gênero masculino, gênero feminino, contratados pelo Indeed, contratados pelo LinkedIn, pelo Google e assim vai pelas outras formas de recrutamento, tá certo? Então, esse é um gráfico ideal para você comparar uma variável categórica dentro dos níveis da outra. Então, é uma análise bivariada com duas variáveis qualitativas, tá? Eu posso mudar a ordem, né, a posição das barras, né? Alguém perguntou aquela hora, né? Onde é que eu mudo, né? Então, aqui, ó, position igual stack, né? Empilhado. Se eu quero lado a lado, para comparar mais fácil, olha só, position igual a dot, né? Então, esse aí é para duas variáveis qualitativas. Eu posso também ter uma qualitativa e uma quantitativa, né? Então, o gráfico mais comum para isso aí
é a gente fazer medidas descritivas por nível da variável qualitativa. Então, aqui eu estou calculando o salário médio para formas de recrutamento outros, o salário médio para indicação, para Indeed, para outras formas de contratação aqui. Né? Então, aqui eu tenho a média, medianas, o padrão, enfim, outras estatísticas descritivas. Tá? Posso fazer um gráfico também do estilo boxplot. Né? E olha só aqui que interessante. Como aqui eu tenho nomes compridos, se eu plotasse só assim, ó, ia ficar ruim de ver, né? Tá vendo aqui? Ó? Ficar ruim de ver aqui. Mas como eu coloquei aquele chord flip, então, ou seja, eu troquei as coordenadas de lugar, eu coloquei o gráfico de lado. E aí fica bem melhor de ver. E aí, agora eu tenho o meu box plot de ladinho aqui, já ordenado, né? Para quem ganha mais e quem ganha menos. Né? Então, ó, aplicação online é que tem os menores salários, quem foi contratado pelo Google, usando, né, a forma de contratação, procura pelo Google, websites, enfim, até que o outros aqui é o que mais tem o maior salário. Né? E aí os box plots aqui, mostrando a distribuição da renda mensal de acordo com as formas de recrutamento. Tá? E por fim, eu posso ter duas variáveis quantitativas. Tá? Então, o gráfico mais comum é o diagrama de dispersão, que é esse diagrama que está aqui. Então, no eixo X é o que eu plotei o engajamento, e no eixo Y eu plotei a renda mensal. Tá? Posso fazer transformações nos eixos, por exemplo, transformar a escala para uma escala log. Né? Posso colorir os pontinhos de acordo com o valor de uma variável qualitativa, como, por exemplo, o gênero. Né? Posso incluir outras formas, né? Colocar aqui, por exemplo, engajamento relacionado com renda, colorido por gênero, numa escala log 10, mas eu quero fazer um gráfico para cada forma de recrutamento. Então, tá lá, cada forma de recrutamento. Tá? Aí aqui eu posso só fazer mais algumas flexibilizações, por exemplo, quero soltar as escalas para que cada gráfico tenha a sua própria escala e, finalmente, quero incluir uma estatística aqui, que é essas linhas suavizadas aqui para me ajudar na visualização. Tá? Então, é bastante flexível aí você fazer gráficos com o ggplot 2. E, por fim, só para mostrar aqui para vocês, eu posso tornar todos os gráficos que o ggplot 2 tem em gráficos iterativos, simplesmente carregando o pacote plotly, criando o gráfico e jogando aqui num objeto, no caso eu chamei de P1, e agora com essa função ggplotly, ó, eu torno o gráfico iterativo. Então agora, vou só dar um zoom aqui, para vocês verem, ó. Quando eu passo o mouse em cima, ó, eu consigo ver as informações que tem ali, né? Eu consigo dar, por exemplo, ali, ó, engajamento é 4.5, a renda é 15 mil, gênero é feminino, né? Eu consigo dar zoom, se eu quiser, por exemplo, ó, dou um zoom aqui, consigo ver. Enfim, eu torno o gráfico mais interessante, mais interativo, fica fácil de ver o que está acontecendo, tá? E funciona em todos os gráficos do ggplot 2. Então, bastante flexível, tá? Bom, pessoal, então, até aqui, eu fui até essa parte aqui, né, da parte dos gráficos, tá? A parte de Markdown eu vou deixar para a semana que vem, tá? Com essa parte aqui, vocês conseguem fazer já a lista 3, tá? E aí eu vou só passar os dias da entrega aí da lista 2 para a semana que vem. Da lista 3 eu também vou particionar para mais uma semana e assim a gente vai fazendo aí até a nossa última unidade, que é lá a unidade 6. Beleza? Então, por hoje era isso. Se tiver dúvidas, alguma coisa, perguntem. Mas o mais importante agora é praticar. É praticar e fazer os exercícios, né? E pegar um pouco de familiaridade com a sintaxe, né? Como vocês viram, é muita sintaxe, não adianta nem eu tentar explicar muito, é mais a ideia geral. E agora vocês têm que praticar. Beleza? Trocar fonte, essas coisas ali, tamanho da legenda. Tudo dá. Uhum. Você pode fazer quase o que você quiser, tá? Aí tem que olhar lá a documentação e ir vendo, né? Nem tudo eu buscar. sei de cabeça.
né? Nem Não, isso precisa beleza. ser de cabeça. Você pode usar Google, por exemplo, às vezes a gente tem alguns projetos que a gente precisa usar as fontes do Google dentro do gráfico, né? A gente usa, não tem problema. Tudo dá para fazer, tudo é customizável agora, né? Mas dá trabalho, bastante trabalho. Tá? O que mais, pessoal? Muito Nada. legal. Realmente ele é muito poderoso, né? Mas requer bastante código aí. Fechou então, pessoal? Então é isso. Fechou, professor. Assim que der, eu vou subir isso aqui lá na plataforma, lá no Moodle. Lembrando que vocês podem acessar aqui direto nesse canal aí aqui no Teams, né? Vocês já podem acessar. Quem quiser ver o gráfico, a aula, mas eu acho que o mais importante é pegar os códigos e pegar os exercícios para fazer, né? E praticar. É isso aí. Beleza? Beleza, professor? Muito Deus, bom. até semana que vem. Até segunda-feira, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, Até professor. semana que vem. Até mais. Tchau. Até mais. Falou. Valeu, boa noite.